E essa noite você vai encontrar o lugar onde o Senhor quer falar com você. O texto diz assim, Êxodo capítulo de número 15, versículo 17. Glória a Deus. Eu quero ler aqui porque eu quero deixar aberto aqui o texto. Diz assim: Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Guarde isso. Há um lugar estabelecido para o seu povo. Há um lugar estabelecido por Deus de forma individual para mim e para você. Guarda bem isso. Vamos ler mais um versículo antes de você se assentar, que está em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Se consigo ler, acompanhar aqui com você. Êxodo capítulo 25 e o versículo 8. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Fecha os teus olhos. Querido Deus, amado e soberano Pai, nós queremos entregar, ó Pai, diante do Senhor, nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Fala conosco mais uma vez em nome de Jesus nesse lugar. Repreenda todo espírito, Senhor, que tenta roubar esta semente que será lançada aqui aos corações. Repreenda todo espírito, ó Deus, que faz essa pessoa lembrar de tantas coisas que não tem nada a ver com o culto hoje. Preocupações que essa pessoa já está se preocupando com o dia de amanhã, Senhor. Tira isso agora, para que possamos todos estar no mesmo lugar aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Eu queria pular aqui, irmão. Queria Mas, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu joguei muito hoje. Das 10 até o meio-dia. Joguei bastante. Glória a Deus. Aí o pastor me vem com aqueles louvor agitado, né, pastor? Aí você me quebra, pastor. Querido, cheguei em casa, eu parecia um idoso de 80 anos. Falei, não dá não, gente do céu, esses meninos correm demais. Né, Marcinho? Eu estou devendo um chapeuzinho ainda para você. Na próxima. Glória a Deus. Queridos, como é bom, né? Estar em comunhão, fazer a vontade do Senhor. Queridos, pega a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis capítulo 28. Eu quero falar algo com você essa noite. Eu não quero estender muito, mas eu quero chamar a sua atenção para algo que o Senhor falou comigo. Nós lemos, deixa aberto em Gênesis 28. Nós lemos no texto de Êxodo, no capítulo 15, o canto de Miriam e Moisés, quando eles glorificaram, porque o Senhor ali estava determinando, preparando, estabelecendo um lugar. E o tema dessa noite é o lugar. Só repita comigo, não precisa falar para ninguém. Diga, o lugar. Irmão, existe lugar e existe o lugar. Quando nós vamos examinar, é interessantíssimo. Quando você começa a ler a Bíblia e você se depara com uma palavra simples que é lugar, e você diz, o que será que diz o hebraico sobre isso? O que será que diz essa palavra? Porque a Bíblia diz
no versículo 11 do capítulo 28 de Gênesis, que sobre Jacó, né? Jacó, partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar, o fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. Nós estamos vendo um homem que acabara de perder a sua herança, um homem que acabara de ser ameaçado de morte, um homem que agora estava fugitivo, um homem que não tinha absolutamente nada naquele momento, estava partindo em direção a uma terra, a casa de um parente, do seu avô, para tomar uma das filhas do seu tio, e não tinha certeza nenhuma. Talvez eu esteja falando essa noite com pessoas que estão perdidas. E eu quero dizer que pessoas muitas vezes se encontram perdidas, não porque não sabe o endereço que mora, ou não sabe aonde está, mas pessoas que estão perdidas na sua vida espiritual, no seu relacionamento, na vida conjugal, estão perdidas ministerialmente, não sabe para que Deus te chamou, não sabe aonde Deus estabeleceu você. Há pessoas que estão tão perdidas que elas perguntam todos os dias: Senhor, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? Há pessoas que provavelmente essa noite deve ter alguém que está como Jacó, que partiu sem direção, sem herança. Mas se você ler um pouquinho o texto atrás, a Bíblia diz que o seu pai lançou sobre ele uma promessa. Leia comigo o capítulo 28, versículo 1 aí, volta lá. Isaac chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, e a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Isaac já tinha abençoado Jacó. Se você for no capítulo anterior, você vai encontrar ali a mãe de Jacó ajudando ele a entrar à frente da bênção que Esaú ia receber. Então Jacó pega a bênção que Isaac tinha para abençoar no lugar do seu irmão, mas agora ele está fugitivo, sem herança, sem família, não sabia como ia ser recebido. Será que essa noite tem alguém aqui que talvez esteja perdido, que talvez não saiba o lugar aonde se encontra? Porque essa palavra lugar, ela é Macom. Macom quer dizer lugar estabelecido. Há 3 palavras que definem lugar. Macom, uma outra palavra que quer dizer Macom também. E existe uma palavra mexicã. Queridos, Deus acompanhou Jacó até o momento em que ele estava no deserto e ele encontrou uma pedra. Jacó encontrou um lugar e ele pegou essa pedra, colocou debaixo da sua cabeça como um travesseiro, e a Bíblia diz que ele teve uma visão, teve um sonho.
Nesse sonho o Senhor mostrou o céu aberto e ele teve uma visão. Quando ele se levantou, ele disse: certamente o Senhor está nesse lugar. Queridos, Deus está conduzindo pessoas. Muitas vezes você está perdido, talvez ministerialmente ou na sua vida de uma forma completa, mas o Senhor está conduzindo você a Macom, a um lugar aonde foi estabelecido por Ele. Quem sabe essa noite você está aqui porque esse é Macom, esse é o lugar aonde Deus trouxe você para ter um encontro com Ele. Talvez o Senhor estabeleceu isso para que você chegasse a ter um encontro com Ele, verdadeiramente como Jacó teve. A Bíblia nos mostra no capítulo 28, um pouco mais à frente, no versículo 16: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. Muitas pessoas estão pegando todas as suas frustrações, pessoas estão pegando tudo aquilo que veio contrário aos seus planos, as traições, os desapontamentos. Mas Jacó pegou a única coisa que estava ao seu alcance, que era uma pedra, e deitou sobre ela. E ali o Senhor se manifestou a ele. Pegue todas as frustrações, pegue tudo aquilo que vem contrário à sua vida, toda palavra que veio contrário, tentando tirar você da promessa. Jacó não tinha nada, mas ele trazia consigo a promessa, que ele receberia a bênção de Abraão, que ele seria estabelecido, que ele também seria pai de nação. Há uma promessa sobre a sua vida, mas você não consegue ver porque está no deserto. Você não consegue enxergar ainda porque você olha em volta, não tem parente para te ajudar. Você não consegue ver ainda porque não tem nada que você possa dizer: isso é meu, eu tenho posses. No deserto, irmão, você não consegue levar muita coisa. Mas se você conseguir levar para o deserto a promessa, da mesma forma que Jacó levou, pode dormir descansado, pode pegar essa pedra, tudo que é frustração, tudo que você julga de ruim, pega, transforma em travesseiro, deita, porque o Senhor tem uma palavra para você nesse lugar. A manifestação do Senhor em forma de sonho, de visão para Jacó, mostrou para ele que o Senhor estava naquele lugar. E aí essa palavra revela que ali é o lugar da presença de Deus. A palavra Macom, ela quer dizer qualquer lugar também. Um lugar qualquer. Aonde você vai? Eu vou em tal lugar. Para onde você vai viajar? Eu vou viajar para tal lugar. A palavra Macom também fala isso. Também os textos que nós lemos aqui está traduzidos também pela mesma palavra Macom. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu descobri que os rabinos, desde a antiguidade, eles se dirigem a Deus, ao Senhor Adonai. Nós sabemos que há muitas formas de se dirigir ao Senhor, muitos nomes, né? Nós damos: Adonai, Senhor, El Shaddai, Elohim. Mas há uma forma que eles chamam o Senhor. Um dos nomes que eles dirigem ao Senhor é Ra-Macom, o lugar. Ra-Macom. Não é só um lugar, porque a Bíblia diz que tudo existe nele, nós existimos nele, nele nós nos movemos.
Então o Senhor é o lugar. Ele é o lugar porque nós existimos nele. Está entendendo, irmão? Se você não estiver nele, se você não estiver em Ramacom, você está perdido, você não consegue se encontrar. Quantas pessoas estão nas drogas, quantas pessoas estão nas bebidas, quantas pessoas estão em prostituição? Eles estão longe do lugar, eles estão fora da presença, eles não encontraram o lugar. Quantos estão aqui? Levanta sua mão direita. Você encontrou Ramacom, você encontrou o lugar, você encontrou o lugar da presença, porque nesse lugar a presença de Deus, ela se manifesta através dos louvores, através dos testemunhos, através de um versículo falado aqui, através das oportunidades. Vem num culto de terça-feira. Eu não gosto de fazer isso não, mas olha para o seu irmão e fala assim para ele: vem num culto de terça-feira. Você vai ver a presença se manifestar nesse lugar. O irmãozinho mais humilde, ele pega a Bíblia, ele vem com medo aqui à frente. Aí ele lê. Ah, irmão, você não sabe quanta coisa é ministrada aos nossos corações. Sabe por quê? Porque não é sobre palavras minhas, não é sobre entendimento teológico, não é sobre ser melhor, não é sobre ter uma boa oratória, é sobre manifestar a presença, é sobre estar nele, é sobre estar no lugar exato que o Senhor preparou para mim e para você. Quando você está no lugar, quando você está em Macom, quando você está aonde o Senhor preparou, aonde Ele estabeleceu, você está no centro da vontade do Senhor. Pastor, mas a minha vida está um absurdo, está torta, está difícil. Ah, irmão, não fala em dificuldade não, está todo mundo difícil, a vida está difícil para todo mundo. Estamos debaixo do mesmo governo, estamos debaixo do mesmo prefeito, estamos debaixo muitas vezes do mesmo patrões, estamos debaixo das mesmas autoridades, estamos debaixo do mesmo teto. Tem aquele ditado que fala: está todo mundo no mesmo barco, mas se Jesus estiver no barco, fica tranquilo. A presença dele está no barco, está tudo certo. Pode vir tempestade, pode vir o que for. Aleluia. No versículo 17 ele diz: temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Versículo 17. Jacó teve uma revelação, teve uma visão da manifestação de Deus na vida dele. Com ele foi um sonho, foi uma visão, um sonho meio acordado, meio dormindo, eu não sei. Para alguns Deus se manifesta de um jeito, para outros de outro. Para Paulo, que era Saulo, quando ele chegou no caminho de Damasco, ele chegou no exato lugar, em um lugar, Macom. Quando ele chegou no lugar exato que Deus queria ele, o próprio Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quantas pessoas muitas vezes passam em frente às igrejas e diz: por que esse povo grita tanto, esse povo é louco e não sei o que. Amanhã ou daqui uns dias ele está aqui dentro gritando também, sendo doido com a gente, porque ele estava fora do lugar, mas agora está dentro do lugar. Ele está no lugar onde a presença de Deus se manifesta. Está entendendo, irmão? Quando nós fomos ministrados ontem por aquela palavra, através daquele louvor, eu me senti no lugar que o Senhor queria que eu estivesse ontem. Muitas pessoas estavam aqui
e elas foram impactadas em algum momento, em alguma parte daquela letra, daquela canção, ela foi ministrada. Em algum momento você terá um encontro com o Senhor. Ah, pastor, não senti a presença de Deus ainda. Vai chegar a sua hora, porque você está caminhando e na hora certa você vai estar no lugar exato que o Senhor quer você. Porque as coisas não aconteceram ainda na minha vida, porque ainda você não está no lugar que Ele estabeleceu. Macom quer dizer lugar estabelecido. Quando Saulo chega num determinado ponto, o Senhor aparece para ele e começa a conversar com ele. A vida dele nunca mais foi a mesma. E é interessante que Saulo era da mesma tribo que Saul era. E é interessante que Saulo, quando foi dar o testemunho, ele falou assim: a voz que falava comigo falava em hebraico. Irmão, sabe como que é Saulo em hebraico? Saul. Então a voz disse para Saulo assim: Saul, Saul, por que me persegues? Qual que era a linhagem do Senhor Jesus? Tribo de Judá. Que tribo era Davi? Tribo de Saul, da tribo de Benjamim, perseguiu Davi, que era da tribo de Judá. Saulo estava perseguindo a igreja, da tribo de Benjamim, perseguindo o Senhor. Não se preocupe, porque aqueles que eram perseguidores vai chegar no lugar certo, no lugar exato. O Senhor diz: por que você me persegue? Eu tenho certeza que ele, conhecendo as escrituras, ele lembrou na hora: eu estou fazendo a mesma coisa que o meu antepassado Saul fez. Eu estou perseguindo o Senhor. Eu estou perseguindo o rei. Aleluia. Jacó teve um encontro com o Senhor no lugar estabelecido, e ele chegou a Ramacom, ao lugar no Senhor. Quando eu olho para as escrituras e eu encontro um texto lá em João capítulo 15, abre para mim lá, João capítulo 15. No seu versículo 5. João capítulo 15. Olha o que diz o versículo 5. Segura aí, irmão. Não dorme não, pelo amor de Deus. Tem mensagem que é assim mesmo. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Volta um pouquinho em João capítulo 14, no versículo 22. João 14, 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretende se manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viveremos para ele, e nele faremos o quê? Morada. Morada. A outra tradução para lugar é Mishkan. O mesmo texto lá de Êxodo capítulo 25.
que Deus falou: vocês vão me estabelecer um lugar, vocês vão estabelecer um tabernáculo, vocês vão preparar um lugar para a minha morada. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Agora mudou a palavra, agora não é mais Macom, agora é Mishkan. Agora eu me torno lugar. Mishkan, eu me torno lugar agora. Eu estive no lugar onde o Senhor quis. O próprio lugar onde eu me movo nele, tudo é para ele, tudo é por ele. A terra e todas as coisas que se movimentam, existem nele, se movimentam nele. Ele é o lugar. Mas agora Jesus está dizendo: quem me amar e guardar os meus mandamentos, nós se manifestaremos a ele, nós vamos morar nele, nós vamos habitar nele. Vocês serão morada, vocês serão casa, vocês serão habitação do eterno. Ai, irmãos, que coisa gloriosa. O lugar não é, Senhor, como que eu consigo alcançar o lugar? Como que eu consigo alcançar o eterno? É só estar na posição que Ele quer que você esteja. É só estar no lugar que Ele quer que você esteja. E a presença dEle vai se manifestar. E depois que a presença dEle se manifestar, você vai chorar, você vai dar risada, você vai pular, você vai cantar. Aí você não pode ir para sua casa vazio, porque a presença, a glória, o lugar, agora é você. Agora é Ele que habita em você. Agora é Ele que se manifesta em você. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? A religião vai buscar um lugar aonde se adora. Lembra daquela conversa que Jesus teve lá com a samaritana? No capítulo 4 de João. Os samaritanos diz que Samaria é o lugar da adoração. Alguns dizem que é Jerusalém, mas Jesus vai dizer para ela assim, ó: haverá um tempo. Eita agora. Haverá um tempo em que só um lugar, todos adorarão no mesmo lugar. Todos adorarão nele. Todos se manifestarão na presença. Ele é o lugar. Ele é Ha-Macom. Ele é o lugar. E Jesus conclui dizendo: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você adora a Deus em espírito e em verdade, você está nele e Ele está em você. Os religiosos vão até o lugar da adoração, vão de joelho, levam a cruz e fazem um monte de promessas. Eles chegam lá no lugar. Eles vão a um lugar. É Macom também, pela tradução antiga. É Macom, um lugar, pode ser qualquer lugar. Eles vão lá, eles adoram, eles servem, eles vão buscar uma presença, mas depois eles voltam. Já fiz a minha parte. E eles voltam para a sua vida comum, e eles voltam para a sua vida vazia, e eles voltam para a sua vida cheia de questionamentos. Eles voltam para a sua vida cheia de incertezas. A partir do momento que Jacó teve um encontro no lugar, com o lugar agora se tornou ele. Então o lugar mora no lugar. Irmão, é um rolo, não é? Ah, irmão, a coisa de Deus é assim. Só entende quem é espiritual, porque as coisas espirituais se discernem de maneira espiritual. Os carnais não conseguem discernir as coisas espirituais. Se você estiver na carne, você vai falar assim: esse pastor está doido, é lugar daqui, é lugar de lá, é lugar que mora no lugar, é o lugar que tem que buscar o lugar, é o lugar que mora no lugar, é o lugar que vai no lugar onde o lugar está. Que doideira é essa? Mas se você é espiritual, se o Senhor está falando dentro do seu íntimo aí, você está entendendo. E se você está entendendo, pode dar glória. Se você está entendendo, pode glorificar.
Você é o lugar agora. Você é Mishkan. Você é o lugar que Ele quer habitar. Já foi aquele tempo que você ia a um certo lugar buscar uma certa presença e voltava vazio. Ia longe, andava 3 dias, 3 noites, dormia no relento. Depois voltava vazio. O véu se rasgou. O véu se rasgou na cruz. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas dores e as nossas imperfeições, os nossos questionamentos. Agora, quando você quer resposta, o que você faz? O que Jesus mandou fazer lá no capítulo 7 de Mateus? Quando você quiser orar, entra no teu quarto, vai até o lugar e ora ao teu Pai que está em secreto, e em secreto Ele te responderá. É você no lugar, recebendo a palavra, recebendo a tua resposta. Está difícil, ora. Está complicado, ora. Irmão, eu achei que eu não ia conseguir falar isso aqui hoje, irmão. Porque eu olhar para orar e começar a chorar, irmão. Eu não gosto muito de chorar, não. Eu tenho vergonha de chorar. Eu não sou igual pastor. Podia ser igual pastor, mas eu não sou. Mas às vezes eu choro. E não tem problema você chorar na presença do Senhor. Quando você encontra o lugar que Ele quer que você esteja, a presença dEle se manifesta, e aí você passa a ser o lugar. E o lugar agora habita em você. É doideira isso. Por isso que a turma chama crente de doido. Como é que se discerne essas coisas? É só você estar para o lado de dentro. É só você estar para o lado de dentro. As pessoas voltavam vazias e nós aqui ouvimos a palavra, nós somos ministrados, nós somos cheios. É interessante, irmãos, que é diferente. Nós vamos a um lugar buscar a presença dEle, do Senhor, e depois nós saímos, cada um de nós individualmente, nós saímos com Ele. Porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Pastor, Jesus está lá em casa, e agora? Ele está na casa do seu irmão também. A presença dEle se manifesta lá também. Aqui foi uma bênção, um culto no lar, aqui foi o glorioso, a presença de Deus se manifestou. Você pode ter certeza que a mesma presença está sendo manifesta em outro culto, em outra casa. Talvez lá no Nordeste, numa casinha simples, num barraquinho talvez, lá no meio do sertão, onde tem 2, 3, 4 pessoas dizendo: Senhor, nós queremos a tua presença. Talvez lá na África, em algum lugar da África, em algum macon da África, num lugar onde, irmão, é um lugar, mas o lugar, Ele, Ramacon, a gloriosa presença do Eterno vai se manifestar onde tiver 2 ou 3 dizendo que Jesus é bom. Quando você está lavando a sua loucinha lá, irmão, eu lavo bastante louça em casa, está ali a minha esposa. Tem hora que eu estou lavando a louça, ela nem percebe. Tem hora que eu estou lavando a louça ali, tem uma lagriminha caindo aqui, porque eu começo a sentir a presença de Deus, irmão, por causa de alguma coisa que o Senhor falou no culto. Olha que benção. Ontem mesmo ela não percebeu, mas eu chorei umas 10 vezes em casa perto dela, nem percebeu. Porque a presença, chorei hoje do lado dela, nem viu. É que homem sabe disfarçar, né? Eu lembrava, irmão, eu lembrava de ontem, eu lembrava de hoje, eu lembrava do lugar, eu lembrava que eu preciso estar no lugar, e o lugar se manifesta em mim. Eu sou lugar, eu sou morada, eu sou tabernáculo, eu sou onde Ele quer habitar, Ele vai se manifestar a mim. Judas perguntou para Jesus: Senhor, por que o Senhor pretende se manifestar a nós e não ao mundo?
Só tem um segredo, só tem um detalhe para você se tornar o lugar da presença, o lugar que Ele se manifesta, para você ser um tabernáculo, para você ser morada do Eterno. Olha, irmão, Deus tão grande, irmão, quer habitar em nós, pecadores. É só guardar a sua palavra. Se você está ouvindo essa palavra aqui, não saia vazio. Você não pode sair daqui vazio. Você não pode sentar num banco, ouvir, ser ministrado pela presença dEle, sair sem a presença dEle. Não tem como. Se você sentiu alguma coisa e saiu vazio, não era a presença dEle, era só uma emoção. Mas se você sentiu alguma coisa que você não consegue interpretar e você foi embora para sua casa ainda sentindo aquilo, e aquilo não... irmão, a gloriosa presença do Senhor, ela vai com você, ela anda com você. Pastor, e se eu estiver na fila do banco, a presença está lá com você, porque você está no lugar que Ele quer que você esteja. E se eu estiver trabalhando, pastor, você está no lugar que Ele quer que você esteja. E no lugar que você está, que Ele quer que você esteja, Ele se manifesta. Ele te usa. Ele fala na tua boca. Ele usa você para falar do amor dEle para alguém. Se coloque de pé, por favor. Oh, Espírito Santo. Eu sei que parece um pouco complicado, irmão, quando nós traduzimos alguma coisinha assim do hebraico, mas eu gosto de trazer isso aqui porque às vezes tem tanta profundidade, irmão. Tem tanta profundidade. Quando nós lemos a Bíblia como um livro qualquer, você não se alimenta. Mas quando você lê a Bíblia entendendo o que você está lendo ali, estou dizendo para você buscar nos originais, só ler em português mesmo, porque o que está escrito ali, o Senhor fala com você. Aleluia. Feche os teus olhos, deixa eu orar com você. Feche os teus olhos. Aleluia. Fique com seus olhos fechados. Esquece agora o teu irmão. Esquece agora o problema. Esquece o que você vai fazer depois do culto. Esquece. Já ouviu a expressão estar no lugar certo, na hora certa? Isso é estar no lugar que o Senhor quer que você esteja. Muitas pessoas estão longe do lugar, longe da presença. Tem pessoas que estão ali na esquina, mas não está no lugar certo. Você está no lugar certo hoje. Talvez pessoas que falaram assim: eu não vou no culto hoje, eles não estão no lugar certo. Eu quero chamar a sua atenção, porque Jacó, ele foi perseguido pelo seu próprio irmão, ameaçado de morte, teve que fugir da sua casa, perdeu a sua herança, teve que reconstruir, teve que recomeçar. Mas o Senhor, ele teve um encontro com ele. O Senhor ali encontrou-se com Jacó. Talvez você diga assim: pastor, eu sou muito pecador, eu errei demais, eu falhei demais, eu andei por tantos lugares, lugares esses que a presença do Senhor não se manifestava. Sabe o que importa? Importa que você está na presença e no lugar certo. Você está no lugar certo hoje.